velocidade média. Usamos a palavra movimento para indicar que um objeto está mudando de posição à medida que o tempo passa. Quando se diz que um carro está se movendo mais rapidamente que o outro, significa que para um mesmo intervalo de tempo, o carro mais rápido efetuou um deslocamento maior. Aqui, neste exemplo, no instante t0, o carro 1 passa por este ponto. E no instante t, ele passa por esse ponto aqui. O carro 2, no instante t0, ele passa por este ponto. E no instante t, ele passou por este ponto aqui. Observe que o deslocamento do carro 1 é maior que o deslocamento do carro 2. Como o intervalo de tempo é o mesmo, isso significa que o carro 1 está se movendo mais rapidamente que o carro 2. Assim, a velocidade é definida como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo necessário para efetuar esse deslocamento. Isso significa que a velocidade de um objeto é a medida da variação da posição deste objeto com o passar do tempo. Assim, para comparar os movimentos de dois objetos, é necessário medir suas velocidades quando se quer uma comparação quantitativa. Observe que este veículo, a sua velocidade pode estar variando, o piloto pode estar acelerando ou pode estar freando, o mesmo acontece com o veículo 2. Assim, é necessário definir uma velocidade média durante um dado intervalo de tempo. Velocidade média é, por definição, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Observe que o deslocamento é um vetor, é uma grandeza vetorial, e o tempo é uma grandeza escalar, o intervalo de tempo é um escalar. Portanto, um vetor dividido por um escalar é um vetor. A velocidade média é, portanto, uma grandeza vetorial. Se a trajetória é retilínea, como neste caso aqui, o caráter vetorial do deslocamento fica bem definido por um sinal positivo ou negativo. Aqui é um sinal positivo ou um sinal negativo. O sinal positivo é quando o deslocamento é da esquerda para a direita. O sinal negativo é quando o deslocamento é da direita para a esquerda. A posição de um objeto em relação a um dado referencial é caracterizada pela sua distância à origem do referencial. Está aqui, olha. O ponto A está a uma distância x0. Esta distância daqui até aqui é x0. E o ponto B está a uma distância x da origem. Se um veículo está se movendo, passa em A no instante t0 e no instante t ele passa em B, o seu deslocamento é x, que é toda essa distância aqui, menos x0, que é esta distância. O seu deslocamento é Δx, x menos x0. E o intervalo de tempo é t menos t0. Representando a velocidade média pela letra V, índice m, podemos escrever esta definição de velocidade média em símbolos matemáticos, como sendo Δx sobre ΔT. Observe que a unidade de velocidade é uma unidade de deslocamento dividida por uma unidade de intervalo de tempo. No sistema internacional, o deslocamento é medido em metros e o intervalo de tempo é medido em segundos. Portanto, a unidade de velocidade no SI, Sistema Internacional, é metro por segundo. Mas existem muitas outras unidades de velocidade que são usadas. Alguns países usam milha por hora, por exemplo, para medir a velocidade de um automóvel. No Brasil, usamos quilômetro por hora para medir a velocidade do automóvel. Se um objeto move-se lentamente, pode-se medir a sua velocidade em centímetro por segundo ou até mesmo milímetro por segundo. Podemos ainda medir a velocidade de um veículo em quilômetro por minuto. Veja este exemplo. Calcule a velocidade média de um veículo que se desloca ao longo de uma linha reta, cujos instantes e quilometragem estão na tabela. Aqui, o odômetro é aquele aparelhinho que indica a quilometragem. Quando você abastece o veículo, por exemplo, você pode zerar o odômetro para saber quanto você percorreu com aquele, ou vai percorrer com aquele combustível que foi colocado no veículo. E o instante aqui nessa tabela é medido em hora, minuto. Um garoto está dentro de um veículo e ele observa que às 8 horas e 10 minutos,
o odômetro está indicando 320,5 km. Ele faz outra medida às 8 horas e 15, às 8 e 18, às 8 e 22 e finalmente ele faz a última observação ou medida às 8 horas e 26 minutos e verifica que o odômetro está indicando 352,5 km. A velocidade média entre a primeira e a última medida é dada por ΔX dividido pelo intervalo de tempo. Como a trajetória é retilínea, para achar o ΔX, ou deslocamento, basta subtrair a quilometragem, a observação final, com a observação inicial aqui. 352,5 km menos 320,5 km. E o instante final, 8 horas e 26, menos o instante inicial, 8 horas e 10 minutos. Fazendo esta diferença aqui, 352,5 menos 320,5 é igual a 32 quilômetros. 8 horas com 8 horas desaparece, fica 26 minutos menos 10 minutos é igual a 16 minutos. Dividindo 32 por 16 é igual a 2. A unidade quilômetro por minuto. Isso significa que, em média, o veículo percorreu 2 quilômetros para cada minuto da viagem. Se você efetuar a mudança de unidades, vai verificar que isto corresponde a 33,3 metros por segundo. Como estamos falando de velocidade média, significa que, em média, ele percorreu 33,3 metros por segundo.